Graça e paz, meus queridos irmãos. Sempre uma alegria imensa estarmos aqui reunidos para louvar ao nosso Deus, prestarmos culto a Ele. Eu digo reunidos porque mesmo através desse canal digital, sabemos que Deus é poderoso para nos unir através do seu amor. Então, neste momento, eu creio que estamos prestando um culto agradável ao nosso Deus. E nesta época em que se aproxima o Natal, essa festividade tão importante para a igreja e para o mundo, eu gostaria de ler, para iniciarmos esse culto, as palavras do profeta Isaías. O profeta Isaías é um profeta messiânico, o profeta que mais falou da vinda de Jesus. E eu queria ler Isaías 64, versículos 1 ao versículo 4, que diz: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Queridos, percebam as palavras do profeta Isaías. Ele ansiava pelo dia em que Deus rasgaria os céus e desceria. E esse dia seria tão glorioso, seria um evento tão esplendoroso que, na visão do profeta, os montes se derreteriam. Perceba o conhecimento que esse profeta tinha da glória de Deus. E nós vivemos essa época em que Jesus veio. Comemoraremos em breve a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele encerra esse pequeno trecho dizendo, se lembrando, de que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além do Senhor, que trabalhe por aquele que nele espera. Então vamos começar o nosso culto, crendo que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Vamos orar para iniciar então esse culto. Pai, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui reunidos em teu nome. Pedimos, ó Deus, fala conosco através desse culto e que a tua glória venha a ser manifesta e percebida através dos cânticos, através das leituras, através da palavra, que tudo venha engrandecer o teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos. Graças a Deus. Vamos passar agora os momentos de entrega dos dízimos e das ofertas. Os irmãos bem sabem que o trabalho da igreja é mantido pela oferta e pelos dízimos que os irmãos depositam na casa do Senhor. A igreja funciona através dessas ofertas que os irmãos se propõem a entregar. Sabemos que esse é um tempo difícil que vivemos, sabemos que muitas pessoas estão com dificuldades até para ofertar, mas até nisso Deus é poderoso, porque mesmo com toda a dificuldade, a igreja tem conseguido arcar com as suas despesas e inclusive abençoar famílias que estão precisando. Isso é milagre, irmãos, isso é obra do Senhor. Então, nós estamos aqui sempre lembrando aos irmãos de contribuírem, cada um conforme a sua possibilidade, cada um conforme Deus colocar em seu coração, mas não deixe de ofertar, não deixe de dar o seu dízimo em favor da obra do Senhor. Queria ler com os irmãos 2 Coríntios 9, versículos 7 ao versículo 11, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém, queridos. Vamos então orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas que os irmãos nesse momento estão se propondo a entregar, talvez por transferência eletrônica, talvez por depósito, ou talvez até entregando aqui na secretaria da nossa igreja. Vamos orar. Jesus, te agradecemos, Deus, por essas ofertas que os irmãos têm se proposto a entregar. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar as finanças da tua igreja, as finanças do teu povo, Deus, e que todos venham dar com alegria, como diz a tua palavra, Deus. Peço a Deus que o Senhor venha dar bênçãos financeiras para o teu povo, que o teu povo venha contribuir fartamente, ó Deus, porque tem recebido fartamente, Deus. Abençoa então a tua igreja, o teu povo, abre, Deus, porta de trabalho, emprego para aqueles que não podem ainda contribuir, para que eles possam, ó Deus, também participar com alegria desse momento tão bonito que é essa parte da oferta ao Senhor, Deus. Obrigado, continua conosco. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Amém. Queridos, teremos agora um momento de oração, um momento especial pela nossa igreja e em especial também por aqueles que se encontram enfermos, né? É importante lembrarmos, irmãos, que estamos vivendo dias difíceis, né? Aqueles que acompanham os noticiários sabem bem do que eu estou falando, né? Nós estamos passando por um momento delicado em que não podemos relaxar com as medidas de segurança quanto à nossa saúde, e não só quanto à nossa, mas também com a saúde do nosso próximo. Mas nós cremos que o Senhor é o dono da nossa vida, né? Como diz lá em Isaías 53, né? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, né? Que somos nós, e ficará satisfeito. Então, nós cremos que Deus está olhando para nós, para a nossa vida, e tem ficado feliz, né? Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, Deus, ele levou sobre ele a nossa iniquidade. Então, por isso eu creio que Deus, ele tem se alegrado olhando para nós, porque ele vê o trabalho dele, não é o nosso trabalho que ele está vendo, e por isso ele ficará satisfeito. Então, queridos, eu quero orar pela nossa igreja em especial, por aqueles que estão sofrendo por alguma enfermidade. Temos uma lista de irmãos que cresce. É importante os irmãos terem essa consciência. A lista está crescendo, irmãos. Não podemos abrir mão dos cuidados, da nossa segurança quanto à nossa saúde, a saúde do nosso próximo. Gostaria de ler com os irmãos, antes de orar, as palavras de Jó, no capítulo 19. A partir do versículo 23, Jó, ele traz uma palavra muito interessante, né? Ele começa dizendo: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Queridos, vamos orar e vamos crer que o nosso Redentor vive. Essa é a grande comemoração do Natal, né? Ele veio, cumpriu toda a sua obra e morreu e ressuscitou, né? Apesar do Natal nós comemorarmos o nascimento, né? Vamos nos lembrar de todo o contexto que envolve a vinda do Senhor Jesus. Então vamos orar nesse momento. Jesus, tu que tens todo o poder no céu e na terra, nós clamamos por ti nesse momento, pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão com problemas de saúde, Deus. O Senhor sabe, Deus, que em muitos casos, tomando todos os cuidados, mantendo o distanciamento, cumprindo todo o protocolo, ainda assim existem aqueles que são infectados. Mas nós cremos, ó Deus, que nada foge do teu controle. Tudo está sob controle, porque o Deus é quem controla as nossas vidas. Então, Pai, nós clamamos por Ti nesse momento, que o Senhor venha derramar uma unção de cura sobre aqueles que estão doentes, Pai. Seja por essa enfermidade, pelo Covid, ou por qualquer outro problema, pedimos, Deus, cura o Teu povo. Pedimos agora pelas famílias que estão tristes, por aqueles que estão enfermos, Deus. Dê fé a cada um desses familiares, que eles possam orar, crendo que Deus é o Deus do impossível, Deus de milagre, que pode mudar essa condição. Pedimos, ó Deus, tira os teus servos do leito, tira eles, ó Deus, dessa condição de dor, e que venha haver cura, Deus. E acima de tudo, Pai, pedimos, cumpra a tua vontade na vida dos teus filhos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito boa noite a todos, boa noite a você que nos assiste. Chegamos no mês de dezembro, chegamos já aí há poucos dias de mais um Natal e queremos agradecer a Deus por estar chegando ao final deste ano, um ano tão difícil. Não digo que seja um ano para esquecer, porque não podemos jogar fora tudo aquilo que aprendemos no ano de 2020. Mas eu quero aproveitar essa ocasião, esse domingo aí que antecede o Natal, para refletir um pouco sobre um texto da Palavra de Deus, de Lucas, capítulo 2, verso de número 7. Lucas 2, verso 7, traz a seguinte escritura. Diz o texto: Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Quando eu era criança, eu lembro-me que havia muita preocupação em ficar na rua. Não se podia estar na rua fora de horas, após as 22 horas principalmente. Naquela época, quem fosse pego na rua num horário considerado como inadequado, era até preso por vadiagem, uma espécie de lei que era exercida na época. E para não ser preso, a pessoa tinha que então apresentar uma carteira de trabalho, uma carteira de identificação. Caso contrário, seria preso. Caso contrário, seria fichado ou poderia ser fichado. Havia na época, isso eu me lembro vagamente, mas as pessoas contavam e contaram depois, havia uma dupla de policiais que era apelidada de Cosme e Damião, que ficavam rondando então pelas ruas, a pé, cuidando desse patrulhamento. Como vocês podem ver, a nossa cidade já foi uma cidade segura. Mas com esse patrulhamento, dificilmente então, haviam pessoas vagando nas ruas fora de hora, ou pessoas que estavam na rua, principalmente por necessidade, pessoas morando na rua. A realidade hoje é bem diferente disso. Há pessoas que não apenas vagam pelas ruas, mas há pessoas que moram nas ruas nos dias de hoje. E muitas delas moram nas ruas por necessidade. Há crianças, inclusive, que nascem nas ruas quando chegamos cedo, às vezes, no centro da cidade, no local de trabalho. A gente observa que famílias inteiras residem ali, moram definitivamente nas ruas. Tempos atrás eu vi uma reportagem sobre pessoas que moravam nas ruas e, para minha surpresa, algumas delas estavam ali por escolhas. Isso mesmo. Algumas relatavam na reportagem que escolheram morar nas ruas. Isso me chamou muita atenção. E algumas diziam que era melhor morar na rua do que morar em casa, com um pai alcoólatra, que espancava, batia nos filhos, batia na mulher, na mãe deles. Outras diziam que era melhor morar na rua do que morar em casa com o terceiro marido, ou namorado da mãe, ou namorada do pai, ou namorado de plantão da mãe ou do pai, e sofrer então abusos ou maus tratos. E eu concluí que boa parte então das pessoas que estão nas ruas hoje, elas na verdade foram marginalizadas, sufocadas por alguma questão social, por algum problema social, ou optaram
pelas ruas, na tentativa desesperada, quase inconsciente de conseguir o próprio espaço, de ter um pouco de paz que não tinha dentro de suas casas. Há um provérbio que diz que é melhor morar num deserto do que morar numa casa com a pessoa rixosa, com a pessoa iracunda. Eu fico imaginando essas situações, fico imaginando o Natal e como são o Natal dessas pessoas. Sobre essa questão de buscar um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, eu diria que muitos transtornos hoje ocorrem e estão diretamente relacionados a pessoas que não acham o próprio espaço, seja em casa, seja na sociedade. Muitos transtornos emocionais ocorrem porque pessoas ficaram frustradas e não conseguem as suas realizações pessoais, por isso se deprimem, por isso se jogam na rua, por isso se perdem totalmente em sua história e vivem à margem da sociedade. Mas isso é uma outra história. O título da nossa mensagem nessa noite é uma pequena frase do texto que li. O título da nossa mensagem é Não havia lugar para ele. A semelhança dos fatos que relatei até aqui, eu quero dizer que Jesus nunca teve um espaço, o seu próprio espaço. Em outras palavras, posso afirmar que Jesus sempre foi um rejeitado. Isso não se deu apenas no seu nascimento, como no texto que introduziu a minha palavra, mas podemos ver isso em toda a sua história. João 1, verso 11, diz que ele veio para o que é seu, mas os seus não receberam, rejeitaram ele. Durante todo o ministério de Jesus, Jesus foi e viveu como um rejeitado. Se havia um homem sobrando naquela sociedade, naquela comunidade, esse homem foi Jesus. Ele, suas ideias, sua ética não se encaixavam e não se encaixam no egoísmo humano. Certa vez eu li um conto de Dostoiévski, um filósofo russo, e esse conto dizia que um pregador surgiu numa aldeia russa e ele começou a pregar e começou a atrair as pessoas por sua eloquência, por sua coerência e pela autoridade com que pregava. Então, a cúpula da igreja se reúne e vai até aquele homem e diz o seguinte: nós sabemos quem é você. Nós sabemos exatamente quem você é. Você disse que voltaria e nós cremos nisso. E porque cremos nisso, estamos aqui para pedir que o Senhor vá embora, por favor. Porque quando você esteve aqui, pela primeira vez, você deixou uma doutrina muito boa, mas não soube escolher direito as pessoas. E nós tivemos um trabalho enorme para consertar durante todos esses anos tudo e fazer da sua igreja uma igreja respeitada, cheia de pessoas boas e decentes. E aqui está você de volta, falando de pobre, falando de dadivosidade, falando de ajudar o próximo, falando em que as pessoas podem vir do jeito que elas estão. Não, por favor, retire-se daqui. Interessante, não era Jesus, obviamente, no conto de Dostoiévski, era
um missionário pregando o evangelho numa aldeia, mas de qualquer forma, assim como Jesus, a sua pregação também foi rejeitada. Entendemos bem o que o filósofo quis nos ensinar. Na verdade, quanto dos chamados cristãos hoje têm Cristo? Quanto dos chamados cristãos hoje realmente se interessam por Cristo, por sua causa, por sua obra? Na verdade, quantos dos nossos natais de hoje realmente são para Jesus Cristo? Fiquei pensando nas nossas casas, nesses enfeites que nós vemos pelas ruas, e a cidade fica muito bonita. Eu particularmente gosto muito do Natal, gosto das luzes, das cores do Natal. Mas na verdade, será que todas essas coisas são realmente para Jesus? Ou são para nós? Esses enfeites são para alegrar a nossa casa, enfeitar a nossa casa, ou para celebrar o nascimento do nosso Senhor? Fica uma pergunta. Por que você vai a uma igreja? Por que você vai a um culto? Dever social? Porque você precisa de alguma coisa em sua vida? Alguma carência sua precisa ser suprida, alguma necessidade, ou você vai por amor, ou você vai porque você abraçou a causa de Cristo. Meus queridos, hoje nós poderíamos dizer tranquilamente que Jesus foi um sem-teto no seu tempo, mas não no sentido, sem-teto, não no sentido desses oportunistas que nós temos que invadem propriedade dos outros, não. Porque Jesus não invade a vida de ninguém, ele bate a porta. Mas um sem-teto, porque não há lugar para ele no meio do povo hoje, assim como não havia lugar para ele na ocasião do seu nascimento. Talvez alguém diga: pastor, isso não é verdade, porque hoje há templos luxuosos, há catedrais muito bonitas, para que ele possa morar. Queridos, Jesus não mora em templos feitos por mãos humanas. Igrejas com portas de ouro não foram feitas para a glória de um homem que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Não foram feitas. Muitas igrejas não são construídas hoje para que Cristo habite nelas. Porque, na verdade, Jesus sempre foi um rejeitado. Quando entendemos a palavra do Senhor, quando entendemos a Bíblia, nós vemos que no seu nascimento ele foi rejeitado. E quando chegamos lá no Apocalipse 3:20, nós encontramos um texto que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. No final da história, parece que ele continuará como um rejeitado. Esse texto de Apocalipse foi escrito para uma igreja. Ele estava falando a uma igreja. E nós entendemos ali que não havia lugar para ele naquela igreja. Há espaço para Jesus Cristo na sua vida? Esse Natal que nós vamos celebrar nesta semana é realmente para Cristo? Na sua casa haverá espaço para Jesus na sua noite, na sua celebração de Natal? Pastor Martin Luther King Jr., grande defensor dos direitos humanos nos Estados Unidos, Prêmio Nobel da Paz, ele conta em um dos seus sermões que chegou numa cidade norte-americana e foi procurar então uma igreja para que ele pudesse cultuar.
E ele conta que viu belas igrejas, com jardins, com vitrais, mas em muitas delas havia uma placa dizendo só para brancos. E ele, por ser negro, não poderia participar de um culto naquelas igrejas. E ele se perguntou, será que Jesus algum dia assistiu um culto em uma dessas igrejas? Será que Jesus algum dia participou de algum culto nas igrejas em algumas igrejas que temos hoje? Podemos pensar na nossa própria igreja, porque a igreja somos nós. Será que Jesus algum dia participou da sua noite de Natal, foi convidado e esteve presente ali como o aniversariante, como a figura principal da sua ceia, da sua noite de Natal? O que eu quero dizer com isso, queridos, é que precisamos refletir se Jesus tem realmente espaço na nossa vida, nos nossos conceitos, nas nossas razões. Jesus verdadeiramente mora no coração das pessoas que congregam numa igreja? Ou ele é um sem-teto? Porque não tem espaço para ele nos nossos corações. Como eu falei, estamos no mês do Natal. E essa é a reflexão que eu gostaria de trazer a todos nós, que somos seguidores de Cristo, que somos tidos como cristãos. Será que há espaço para Jesus no nosso Natal? Esse é o nosso assunto. Primeira coisa que eu quero compartilhar é que não havia lugar para ele no seu nascimento, porque todos os lugares estavam ocupados. Nós conhecemos bem a história e sabemos que houve um decreto da parte do imperador César Augusto e todos tiveram que voltar para as suas cidades natal para um censo que seria então realizado. Imagino isso hoje, né? Na nossa cidade, quem é do Rio de Janeiro, permanece no Rio de Janeiro, mas quem é do Nordeste, do Norte, voltaria lá para a sua região, quem é do Sul, iria para a sua cidade no Sul, enfim, uma movimentação intensa. E as hospedagens de muitas cidades, então, ficariam lotadas para que aquele censo fosse realizado. E, consequentemente, nessa movimentação toda, possivelmente só haveria espaço para que pudessem se hospedar quem tivesse mais dinheiro. Quem tivesse mais dinheiro ficaria no local mais apropriado, mais digno. Só essa imagem já nos traz uma bela figura do que é o coração humano. O coração do homem hoje, ele vive muito ocupado e ocupado com muitas coisas. Às vezes eu penso, e nós somos regidos por forças que nós ignoramos. E uma delas são as coisas, o dinheiro e tudo isso. Queridos, interessante que vivemos em função das coisas, só que as coisas não enchem a nossa vida de significado. Eu costumo dizer que dinheiro não é ruim, dinheiro é bom, né? Uma das frases que eu costumo falar é que riqueza não é pecado e pobreza também não é virtude, né? Eu sou pobre por contingência, nasci num país pobre, onde a maioria é pobre, e a probabilidade de eu ser pobre era mais de 80%, 90%, e o resultado é esse, eu sou pobre. Mas, às vezes, mesmo como pobres,
nós não deixamos de viver em função das coisas, por essas forças que regem o nosso coração. E como eu acabei de dizer, queridos, as coisas não enchem a vida de significado. E às vezes o nosso coração não tem espaço para Jesus. Por quê? Ele está preenchido por muitas coisas. Uma vez eu participei de um painel, um debate sobre música e literatura, outro tema que eu gosto muito. E um dos debatedores, eles falaram que a boa música e a boa literatura, quem gosta de boa música, quem gosta de literatura, acaba tendo vida interior. Ou seja, quem gosta de ler, de ouvir uma boa música, acaba tendo uma reflexão, acaba tendo uma vida interior. E a pessoa disse, quem tem vida interior nunca está sozinho. Não conhece a solidão. E a maioria das pessoas não tem vida interior. Por isso tem medo de estar sozinho. E por medo de estar sozinhas, precisam de agito, precisam de coisas, precisam de balada, precisam de curtição. E aí o coração fica cheio dessas coisas e não tem espaço para Cristo. Até vão à igreja, até buscam algum contexto religioso, porém o coração onde Cristo fará morada continua ocupado. Como existem corações ocupados, alguns ocupados pela própria religião. Ah, eu tenho a minha religião. Uma das coisas mais sem sentido, mais nonsense que existe, é a pessoa dizer que não quer Cristo porque já tenho a minha religião. Às vezes nós vamos falar de Jesus e a pessoa diz, não, eu não quero ouvir de Jesus, eu já tenho a minha religião. Você tem Cristo? Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você tem Cristo? Eu não estou perguntando se você é evangélico, se é batista, se é pentecostal. Eu estou perguntando se você tem uma experiência com Cristo. Eu estou perguntando se existe um lugar para Ele na sua vida, no seu coração. Ou, no seu coração, só há lugar para a sua concepção de vida cristã. Ou no seu coração, só há lugar para o seu ativismo, para o seu corpo de doutrinas e as regras que você abraçou. A minha pergunta é, há lugar para Cristo? Não para a sua doutrina. Não duvide, meu amado, meu querido, pois é possível ser tremendamente religioso e não ter lugar para Cristo no coração. Mateus 7, de 21 a 23, diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebe isso? Gente religiosa, gente que fazia tanta coisa, gente que expulsava demônio, que fazia muitas maravilhas, mas não tinha Cristo. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para ter Cristo no coração, é necessário arrependimento, mudança de vida. Se não for assim, o lugar continuará ocupado. Neste Natal, desocupe o seu coração, para que no seu coração tenha lugar para Jesus Cristo. Há uma segunda coisa que eu quero falar
nessa noite para você. Naquele momento da história, do nascimento de Jesus, não havia lugar para ele, porque ele era um incômodo. Esse é o meu segundo ponto. Não havia lugar para ele, porque ele era um incômodo. Aquela hospedaria não era um lugar para uma mulher grávida, por exemplo. Aquelas pensões não eram hotéis ou pousadas 5 estrelas que temos hoje, eram galpões. E cada um trazia lá o seu colchonete ou alugaria na própria hospedaria e passaria a noite ali. Então, eram muito mais lugares para que as pessoas passassem a noite, lugares de pernoite. E por isso, era um lugar de prostituição, possivelmente. Ou seja, não era um ambiente muito familiar, não era lugar para uma mulher grávida ou uma mãe com uma criança. Eu penso que muito daqueles hotéis, daqueles galpões, daquelas hospedarias, como diz o próprio texto, eu penso que muitos rejeitaram Maria, porque consideraram que ela seria um problema, um incômodo ali. Grávida, talvez com um barrigão enorme. Já pensou aquela mulher naquele contexto? Já pensou se aquela criança nascesse ali? Que transtorno! Queridos, quando eu olho para essa cena e vejo que Jesus, no seu nascimento, parecia um incômodo, eu penso que Jesus é um incômodo ainda hoje na vida de muita gente. Porque quando alguém recebe Cristo, alguma coisa vai ter que mudar. Alguma mudança terá que ser feita. Eu não estou dizendo de uma mudança estética, de roupas, mas não, de mente, de coração, de vocabulário, de tudo isso. Alguma coisa precisa ser transformada, porque é impossível ter um encontro com Cristo e permanecer do mesmo jeito. Porém, nós queremos Cristo, mas não queremos mudança. O natural do homem, o homem natural, ele não quer mudanças. Ele rejeita mudanças. Hoje, quando eu olho para a sociedade, eu percebo que nós queremos viver sem regras. Nós queremos viver sem limites. Hoje, a maioria das nossas leis que são aí debatidas não são para pôr limites, mas para tirar os limites que existem. Querem que a maconha seja liberada, querem liberar o aborto e tantas outras coisas, enfim. Resumidamente, não queremos regras, não queremos leis. As pessoas querem viver, como dizem aí os portugueses, a tripla flor, sem dar satisfação para ninguém. Fazer o que bem entende, o que rege o seu próprio coração, dando vazão aos instintos, sendo o próprio referencial, alheio aos valores morais, às regras. Às vezes penso que nos tornamos uma sociedade filosoficamente esquizofrênica. Sabe por quê? Porque é engraçado, não queremos moral, mas clamamos por ética. Não queremos lei, mas queremos justiça quando a justiça nos favorece. Não queremos que as ruas fiquem inundadas, mas jogamos lixo na rua. Não queremos violência, mas vibramos com os lutadores que arrancam sangue e torcem o pescoço do outro. Pagamos por isso. Que sociedade esquisita, né? Isso acontece porque, na verdade, queremos o mundo de acordo com a nossa conveniência. O mundo do nosso jeito. Só que, numa população de 7 bilhões de habitantes, cada um fazendo a sua regra, cada um querendo do seu jeito, é impossível que exista harmonia e que as coisas possam
acontecer de fato. Por conta de tudo isso, queremos Jesus, mas queremos um Jesus de acordo com a nossa conveniência. Queremos o Natal, mas queremos o Natal do nosso jeito. O Natal que me sirva, o Natal que me agrade, o Natal que me complete. Um Jesus que nos dê tudo e não nos peça absolutamente nada. É o que vemos hoje na igreja. As pessoas, algumas delas, parecem querer que a igreja viva em função delas. Venho quando quero, faço o que quero e quando quero. E, por favor, não me dê ordens. Ou seja, queremos Deus, mas não queremos que Ele nos faça exigências. Queridos, quando as exigências acontecem, elas são um incômodo. Minha pergunta é, você tem investido no reino de Deus? Você tem trazido pessoas a Cristo? Você tem crescido espiritualmente? Como cristão, você é melhor hoje do que no ano passado? Como cristão, você é melhor neste Natal do que no Natal anterior? Às vezes eu percebo quando nós fazemos essas perguntas de confrontação, parece incomodar. Quando nós perguntamos se a pessoa melhorou como cristão, parece que é um incômodo. Porque não é bom ouvir essas coisas. Há pessoas que, quando estão fazendo o que querem, numa comunidade, numa igreja, estão muito bem. Mas quando são contrariadas, cruzam os braços, mudam de igreja porque não querem ser incomodadas. Porque regras incomodam. Por isso que o evangelho incomoda. Porque doutrina incomoda. Porque preceitos incomodam. Sabemos que Cristo veio, sim, e veio fazer a separação entre nós e os nossos pecados. Às vezes estamos na igreja, queremos a igreja, mas não queremos isso, não queremos essa separação, não queremos Cristo, porque tudo isso é um incômodo. Aceitar Cristo significa renunciar a alguma coisa, entenda isso. E renunciar, muitas vezes, para muita gente, é um incômodo. Queridos, só há um Jesus a ser pregado. Só há um Jesus de verdade. O Jesus escrito na Bíblia. O Jesus traduzido nas páginas da Bíblia. O Jesus que nasceu e morreu para nos salvar. E para recebermos esse Cristo no nosso coração, para que haja lugar para esse Cristo no nosso coração, muitas das vezes, nós vamos ser incomodados. As pessoas daquela hospedaria não tinham noção do que elas estavam rejeitando. Aquele aparente incômodo seria a salvação da vida daquelas pessoas. O Evangelho nos incomoda, mas o Evangelho que nos incomoda é o Evangelho que poderá salvar as nossas vidas. Terceiro ponto que eu quero compartilhar na minha reflexão. Não havia lugar para ele, porque ele não era o Jesus que eles esperavam. Eles esperavam o Messias, mas não esperavam o Salvador. Eles esperavam um Salvador político. Esperavam um Jesus cheio de pompa, de status, talvez com uma carruagem, com cavalos, com uma comitiva à sua frente. Um condutor que firmasse ali as atenções, que fincasse ali um exército, que colocasse os romanos para fora. Esperavam um guerreiro, talvez, que levasse Israel ao título de primeira nação do mundo.
Talvez fosse essa a espera do povo naquele contexto. Ninguém esperava alguém que viesse do nada e que fosse se abrigar numa hospedaria. Hoje, as pessoas também esperam um outro Cristo. As pessoas hoje esperam um Cristo do qual as Escrituras não falam. Um Jesus que nos abençoe, mais parecido com um amuleto, com um talismã, ou algo assim. Mas se aqueles homens, por exemplo, conhecessem o Jesus das Escrituras, saberiam que em Isaías está escrito, se eu não me engano, em Isaías 11:6, que um menino pequeno os conduzirá. Quem esperava um guerreiro nunca veria ou reconheceria um menino. Mas a Bíblia diz que ele viria como menino. Nós pensamos que religião é como, sei lá, comida aquilo. Nós misturamos o que queremos, né? Tem gente que vai a um self-service e consegue misturar lá, sei lá, lasanha com peixe e tudo certo, né? E nós, às vezes, achamos que religião é isso. Eu posso pegar um pouco do que eu quero, um pouco do que está disponível e juntar tudo, né? Eu posso ter o meu salmo da sorte aberto na minha casa, eu posso ter, sabe, talvez o santo do dia, o número do dia, o perfume do dia. É isso que nós temos visto, um esoterismo traduzido por cristianismo em muitos contextos. O evangelho que precisa ser pregado, ele é regido pela Bíblia. O Jesus que devemos esperar é o que a Bíblia anuncia. E esse é o sentido do Natal. Esse é o contexto do Natal. Anunciar o Salvador, o verdadeiro Cristo. Se você quer receber Jesus, se você quer encontrar Jesus, procure Jesus na Bíblia. Procure Jesus nas Escrituras. Não nos enfeites, não nas lojas, não nos presentes. Procure o Jesus que é ensinado na palavra que ele deixou. Mas se você quer um Jesus diferente das Escrituras, o que eu tenho a te dizer é que eu sinto muito, mas não haverá lugar para o verdadeiro Cristo na sua vida. Eles esperavam um Jesus que nunca veio. Como eu falei, esperavam um Messias, um guerreiro, mas não esperavam um Salvador, um Senhor, que é Cristo. Hoje vos nasceu um Salvador, e ele será como alegria para todo o povo. Por não entenderem isso, rejeitaram Jesus e não tiveram a alegria de se regozijar com o Salvador. Mas você pode fazer diferente. Eu quero concluir a minha palavra dizendo o seguinte: não hospede no seu coração a pessoa errada. O texto que li diz: então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. E minha pergunta é: há lugar para Jesus na sua vida? Neste Natal, mais uma vez a história se repete. Mas dessa vez pode ser diferente. Abra a sua casa e, principalmente, abra o seu coração
e receba Jesus como hóspede principal. Deixe Ele entrar no seu coração e fazer morada nele. Alguém disse que o coração humano é como um quarto de hóspedes que só há lugar para uma pessoa. E quando este quarto está ocupado com alguma coisa, uma pessoa não poderia entrar. Eu quero dizer que o seu coração é como um quarto de hóspedes e só há lugar para uma pessoa. E se essa pessoa for Jesus Cristo e você quer colocar, quer que Ele entre no seu coração, na sua vida, você precisa tirar alguma coisa. Vimos 3 coisas. Primeiro, é que não havia lugar para Jesus lá no seu nascimento, porque todos os lugares estavam ocupados. Que o seu coração não fique ocupado, que nada possa existir no seu coração que impeça a entrada de Jesus. Vimos uma segunda coisa, que não havia lugar para ele naquela ocasião, porque ele era um incômodo. Que a mensagem, que a palavra de Jesus não seja rejeitada por você. Ainda que seja incômodo, renuncie. Isso que atrapalhe Jesus morar definitivamente na sua vida. Em terceiro lugar, queridos, não espere. Não havia lugar para ele porque o Jesus, ele não era o Jesus que eles esperavam. O Jesus que precisa morar nas nossas vidas é esse Jesus que está na palavra de Deus. Será que os nossos enfeites são para a pessoa certa? Essa é a minha reflexão. E com tudo isso, o meu desejo é que você abra o seu coração e que na noite de Natal, nessa semana do Natal, você e a sua família reconheçam o verdadeiro sentido do Natal e sejam imensamente abençoados, recebendo Jesus na casa, na família e no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos. Quero fazer uma oração, encerrando então a nossa palavra, o culto dessa noite. Reúne a sua família aí nesse momento. Nós vamos orar, interceda para que o verdadeiro Jesus possa morar, possa habitar, possa se fazer presente na sua casa. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Pai, por essa rica oportunidade de transmitir esse recado, de pregar a sua palavra, e a nossa oração é que essa palavra possa chegar a muitos lares, e não apenas a palavra, mas que Jesus possa chegar, que o Senhor possa chegar, ó Pai, a muitos lares, através desta palavra, através desta transmissão. Nós te pedimos, Pai, pelas famílias de nossa igreja e as demais famílias que nos assistem, porque esse ano foi um ano muito difícil, de muita superação. E temos certeza, Pai, que até aqui o Senhor nos ajudou. A nossa oração é que, apesar de tudo, Pai, que haja uma noite de Natal em cada casa, que haja uma ceia de Natal, que haja, Senhor Deus, que não falte o pão de cada dia. Em nenhuma família, sabemos de muitos desempregados, muitos que perderam aí as suas fontes de renda. Mas eu tenho certeza, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia há de socorrer esses queridos e que não falte nada na mesa tradicional de Natal neste ano e nem nos demais anos. Mas principalmente, que não falte Cristo em nenhum dos corações. Essa é a minha oração e eu a faço no seu nome, ó Pai. No nome de Jesus. Amém e amém.